deve se saber antes de construir uma casa? Primeiro, o bairro onde a casa está. E você deve imaginar como esse bairro estará daqui 40 anos, tá certo? Porque os bairros do Brasil tendem a se destruir em 40 anos. E os financiamentos tendem a ser 30 anos. Então, após acabar de pagar sua casa, você tem 10 anos para se livrar dela, mudar de lugar, construir outra, mudar de cidade. Por que isso acontece? Porque o brasileiro, na maioria das vezes, ele não pensa a longo prazo, então ele pensa no aqui e no agora. Quando nós somos mais jovens, nós temos mais força, mais capacidade motora e tudo mais. Então, esse período da nossa juventude é o período que nós preparamos nosso capital para a velhice e para a queda de renda, tá? Quando você pensa. Quando você pensa que vai cair do céu e continua. Então, quando você atinge o ápice da sua carreira, todo mundo pensante, a primeira coisa que faz ou é comprar ou construir uma casa. Depois, a pessoa compra um carro, tal, e assim por diante. Só que as pessoas despertas e as pessoas que pensam na sua velhice, elas pegam um caminho totalmente diferente. Primeiro, elas constroem a sua casa. É claro que no Brasil, às vezes, a economia está instável, então, às vezes é necessário que você compre, mas o correto seria que você constrói a sua casa. Você mobília a sua casa de uma maneira que, se um dia você precisar abandonar aquela casa, os seus móveis podem ir com você. Então você não faz móveis planejados, tá certo? Móvel planejado é um dos maiores erros que você pode cometer. É belíssimo, tudo mais, mas se você um dia precisar mudar para uma casa menor ou mudar de estado em si, algo do gênero, muitas vezes esses móveis são mais frágeis, tal, você vai perder o seu investimento. Se você for vender, você não vai conseguir o valor que você gastou também. A moda é muito passageira, então você constrói um móvel hoje que é bonito, daqui 10 anos ele não é. Se você pega os armários de cozinha amarelos, na década de 90 todo mundo tinha um armário de cozinha amarelo ou azul na cozinha. E agora com a moda fizeram mudar e hoje as pessoas já não acham isso mais bonito. Agora é as três cores malditas, o cinza, o preto e o branco. É só isso que tem na casa brasileira e na casa do católico. Parece que eles esqueceram da teoria das cores de São Pedro, mas tudo bem. A casa do católico ela tem que ser colorida, ela tem que ser alegre. Isso não é por um acaso, você tá entendendo? Voltando ao foco, para não perder o foco. Se você compra um móvel duradouro, por exemplo, um móvel de madeira, um móvel rústico e tudo mais, você não vai ter muita preocupação no transporte dessa mudança, porque a probabilidade disso se danificar é praticamente mínima. Você tá entendendo? Se você compra um sofá de qualidade, a mesma coisa, e assim por diante, esses materiais vão envelhecendo com mais dignidade. Então eles podem chegar a ter 2 gerações, ou 3 ou 4 à frente. Então se você compra uma mesa bem comprada, bem construída, provavelmente aquela vai ser a última mesa que você vai comprar na sua vida. Então quando você chegar na sua velhice, aquele dinheiro que você estaria trocando de mesa a cada 2 anos, ou trocando de imóveis, você pode estar aplicando ele na bolsa de valores, atrás de dividendos, ou em juros compostos, ou em renda fixa, porque você tem que atirar para todos os lados, porque a economia brasileira não é estável, tá certo? Então você tem que se preparar para todas as intempéries. E aí quando você chegar na sua velhice, aquele local que você comprou sua casa já vai ser extremamente mais caro de construir ou de manter uma casa. Então também você tem que pensar nisso. A estrutura da sua casa, a questão de telhado, tem inúmeras coisas que as pessoas não pensam. O carro que você vai ter, a diferença, quando você compra um carro zero, você compra ele para ter uma vez na vida. O brasileiro não, ele compra o carro zero para trocar a cada 3 anos e assim por diante. Então muitas vezes o rico mais antigo, ele prefere esperar e comprar um ótimo carro do zero do que comprar um carro mais ou menos zero, porque aquele vai ser o único carro da vida dele. Então você pega, tem muitos ricos aí que andam com Mercedes 87 ainda, ele tirou isso zero em 1987, porque só ele foi o dono, aquele carro quase não andou, aquele carro vai durar muitos e muitos anos. Ele tinha um outro carro mais simples para questões simples, agora para viagem, para coisa importante, tinha aquele carro, então aquele carro permanece zero. O que é um carro zero? É a quilometragem, não é a idade. É a quilometragem que você bota no seu carro. Então o rico antigo, às vezes, ele prefere alugar um carro para fazer uma viagem do que usar o carro 0 km dele. Porque ele está poupando aquilo para velhice, para o momento que a renda vai cair. Só que a maioria da população não pensa, a maioria da população pensa na aprovação. Vou dar um exemplo para vocês entenderem o meu ponto de vista. Você pega os suíços. Se você assistir qualquer gravação da Suíça, dos anos 80, dos anos 50, o que muda na casa do suíço? São 3 coisas: TV, geladeira e carro. O restante permanece o mesmo.
Muitas vezes nem a TV é mudada. Agora o brasileiro, ele troca de móvel conforme a estação. Ou porque foi na casa de um parente, o parente comprou um móvel melhor, ele não quer ficar para trás e tudo mais. Em vez dele poupar e já comprar algo bom, não. Ele compra algo mais ou menos, se arrepende, depois vende pela metade do preço, compra outro, se arrepende e fica nesse ciclo de escravidão contínua. Não há uma virtude nas suas escolhas. Eu vou dar um exemplo do que eu uso na minha vida, tá? Eu moro sozinho e tal, assim por diante. Aí, quais foram minhas prioridades morando sozinho? Facilidade. Então, por eu morar sozinho, tudo tem que ter uma grande logística. Para mim lavar minha roupa, para mim fazer uma compra no mercado, para mim sair, para comprar uma encomenda, onde vai chegar e tudo mais. Então, eu opto sempre pela comodidade de facilidade. Então, eu comprei fogão, 6 bocas, eu comprei micro-ondas, eu comprei air fryer, grill, essas coisas simples. E eu praticamente não tenho móveis. Eu tenho uma cama, eu tenho um guarda-roupa, um colchão, né? Uma mesa, uma cadeira e só. O restante meu é comodidade, geladeira, é máquina tal. Por quê? Porque quando eu acabar de pagar essas coisas, eu vou deitar a cabeça sossegada no travesseiro e se for decorrência do destino, eu vou comprando as demais. O que o brasileiro faz? Ele compra primeiro as demais para se mostrar para os outros. Só que eu optei por comprar eletrodomésticos já bons. Então, por quê? Para depois eu não precisar trocá-los. Entendeu? Então eu comprei um fogão bom. Eu comprei um micro-ondas bom, tudo um parcelado. Mas bom. O brasileiro não. O brasileiro não abdica do presente para o futuro. Ele não consegue abdicar. Aí depois ele reclama. Não, mas por quê? Que nada dá certo? Porque Deus te dá a oportunidade com a mão e você joga ela na lata de lixo como outra. O que você comprar hoje, você não vai comprar no futuro. A inflação desse país corrói todo o poder de compra. Olha o salário, olha a moeda. O plano real, o tanto que desvalorizou. Então, se você compra um... Vou dar uma pausa no vídeo que eu vou explicar. Eu pausei o vídeo que eu fui buscar para explicar o meu ponto de vista, tá certo? Ó, esse aqui é um iPhone 4, tá? iPhone 4. Comprei esse iPhone 4 anos atrás, tá? Eu tinha essa idiotice de todo ano trocar telefone e assim por diante. Aqui, ó, iPhone 6 também. Hoje em dia, eu não compro mais um telefone desse. Tá entendendo? Nem tendo dinheiro, eu compro. O primeiro que eu não tenho, o segundo. Todos os telefones, todos os iPhones para trás desse, 3G, 2G, tudo, eu tive, todos entre esse eu tive também. Por que hoje eu não compro mais iPhone? Porque eu tenho outras prioridades na minha vida. Então, hoje eu tenho um celular chinês, eu tenho um Redmi. O telefone que eu uso no meu dia a dia é um Redmi. O telefone que eu estou gravando aqui também é um Redmi. Pelo seguinte, você tem que ter prioridades na sua vida. Eu prefiro comprar um micro-ondas de qualidade, de inox, do que comprar um iPhone. Tá? Porque o micro-ondas vai durar anos também. Isso aqui todo ano vai sair um modelo novo em setembro pela Apple. Isso vira um peso de papel. Ele não é mais o que ele era antes. A tecnologia aumentou tudo, só que a tecnologia ela é muito passageira. Você está jogando seu dinheiro fora. Eu também estou jogando dinheiro fora em micro-ondas, em geladeira. Só que a questão é que quanto tempo esse dinheiro vai demorar para ser jogado fora? Tá vendo isso daqui? Esse telefone tá normal. Ele tá descarregado porque eu não tô usando. Esse telefone tá normal. Por que eu não uso mais ele? Porque a Apple tirou, o YouTube tirou o e-mail desse telefone. Ele se tornou um peso de papel. Ele não serve para absolutamente nada. E o iPhone 4, a mesma coisa. A Apple estagnou alguns aplicativos que não dava mais para instalar aqui por conta do hardware e do software desse telefone que era ultrapassado. Então é um obsolescência. Vocês entenderam? Programada. Entendeu? Então você tem que ter prioridades na sua vida. Se você quer morar num local melhor, se você quer ter um carro, se você quer comer melhor, você tem que fazer escolhas dolorosas na sua vida. Mas as pessoas não querem. As pessoas querem a performance, o dublê de rico. Entendeu? Então a pessoa me vê na primeira vez que me vê, porque que eu tô na sombra tal, vê eu extremamente branco, fala ele é rico e não sabe o quanto que eu sofri tudo para ter o que nós tivemos, depois perdemos. A pessoa cria um pré-conceito sobre você sem te conhecer. Então você não tem que se importar com o que as outras pessoas pensam. Se importe com o seu conforto, porque no momento que você estiver numa crise, no momento em que você perder tudo, todas essas pessoas vão desaparecer, porque elas desapareceram.
Você entendeu? O seu amigo de verdade é aquele cara que, que manda mensagem pra você quando você não coisa, que pergunta como é que você tá bem, que brinca com você, tudo, que tá com você ali disposto. Por exemplo, assim, ó, eu na cidade que eu mudei, agora eu nasci nessa cidade, eu fui embora com 3 anos de idade e voltei agora a viver nessa cidade. Eu tenho amigos aqui de poucos meses que eu confio mais nele do que amigos de anos. Porque você vê que a pessoa é seu amigo, ela está preocupada com você. Agora tem amigos de ano que eu sei que é só por interesse. É aquele amigo que ele se diz seu amigo e ele nem te segue no Instagram, você entendeu? Então você tem que ter prioridades na sua vida e para de querer ser como as outras pessoas. Cada um tem uma vivência, cada um teve uma família, um local, um ensino, uma estrutura, um aprendizado e tudo mais. Por exemplo, eu cresci aprendendo a fazer tudo. Porque eu cresci numa fazenda, então você tem que se virar, você tem que aprender a trocar cano, porque você está a 12 quilômetros da cidade, você tem que aprender a mexer com energia, fazer as coisas em madeira, fazer porteira, fazer mesa, cadeira, tudo. Você aprende, ou você aprende, ou você aprende. E aí as pessoas não entendem. Por exemplo, assim, ó, eu sou jovem, mas eu não tenho a vitalidade física que as pessoas da minha idade têm, porque eu comecei a me lascar com 8 anos de idade, você tá entendendo? Então, com 8 anos de idade, eu já ia levar coisa para tratar dos bichos, tal, e assim por diante. Não dá para mim fazer certo tipo de coisas que as pessoas da minha idade fazem. Aí o que a pessoa faz? O preconceito. Não, ele é muito burguês, ele é metido, ele não participa. Não, eu tenho outras prioridades na minha vida. Às vezes eu quero sair para ir pra comer um lanche com a pessoa, eu tenho dinheiro para ir comer o lanche, mas eu trabalho no outro dia, eu tenho que dormir cedo. Ou eu tenho uma prioridade, eu quero pagar uma prestação logo para ficar livre de uma prestação. É isso, entendeu? Uma coisa é quando nós somos bancados pelos nossos pais e os nossos pais nos dão dinheiro, para nós 100 reais não é absolutamente nada. Agora, quando você passa a trabalhar, 50 reais para você é muito. Entendeu? É muito, porque você começa a calcular, você começa. Ah, então esse mês eu passo esse cartão, compro esse, divido tantas vezes nesse cartão que não apura no próximo mês. Agora eu pago aquela parcela, aí dá um imprevisto, eu tenho que pagar tal documento. Aí tem. Então, tem coisas da vida adulta que não é explicado. Entendeu? Então você vai vivendo sua vida sossegadamente. Agora, não seja imbecil, tá? Não gaste com tecnologia. Tecnologia é jogar o seu dinheiro fora. Eu não tô falando também para você viver nas cavernas, não é isso. Eu tô falando que você tem que ter uma parcimônia, você tem que saber. Se tem essa porcaria que faz a mesma função, compre essa porcaria. Ah, não, mas o iPhone é melhor. Tá, você trabalha com videomaker. Você trabalha com YouTube, você é influencer e tal. Não, então você não precisa. É claro que no futuro eu vou ter que comprar um iPhone, se esse canal vai pra frente e tal. Se ele faz sucesso, mais cedo ou mais tarde eu vou ter que ser obrigado a comprar um iPhone. Mas antes disso eu quero comprar um notebook, eu vou resolvendo a vida aos poucos, entendeu? Porque você tem que ter virtude e ter parcimônia. As pessoas não têm virtude e parcimônia. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo. Provavelmente ninguém chegou ao final desse vídeo. Agora, se você gostou do conteúdo, tal, se você tem ideias para vídeos, deixa o comentário embaixo na descrição, dê o like, se inscreva, que é muito importante você se inscrever nesse canal. Eu fico muito feliz por todos que deixam comentário, responderei todos, até mesmo as críticas. Uma boa tarde a todos, até o próximo vídeo.